Né? Nós vamos falar agora com o Luiz Gustavo Simi. Ele é coordenador da Associação Brasileira de Dislexia e fala sobre o projeto de lei 949 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e apoio aos alunos com dislexia, a TDAH, na rede oficial de educação pública. Seja muito bem-vindo, senhor Luiz Gustavo. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos os telespectadores da TV Alesp e podendo bater esse papo sobre dislexia e TDAH com vocês nessa manhã. Pois é, vamos começar definindo então o que seria a diferença entre dislexia e TDAH, por favor. Bom, tanto a dislexia como o TDAH hoje estão classificados nos principais manuais internacionais de diagnóstico em saúde como transtornos do neurodesenvolvimento. Então, são dois transtornos específicos de aprendizagem. A dislexia é um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita, e o TDAH é um transtorno específico das habilidades atencionais, de memória, foco, atenção, né? Então, são dois transtornos específicos de aprendizagem, entretanto, com sintomas diferentes, diagnósticos diferentes e tratamentos diferentes. Doutor, quem fala é Lilian. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. A partir de quantos anos os pais conseguem observar isso nas crianças? Quais são os primeiros sintomas, né? Oi, Lilian. Então, para a dislexia, especificamente, desde o início da alfabetização, né? Por se tratar de um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita, é neste momento de alfabetização, né? Lá no início da alfabetização, onde já é possível começar a perceber os primeiros sinais e sintomas, né? Tais como uma lentificação desse processo de alfabetização, né? As dificuldades com as habilidades específicas de leitura e escrita. Então, é no início, né, desse processo de alfabetização que a gente já consegue perceber os primeiros sinais e sintomas da dislexia. E o TDAH? Também, né? Então, quando a gente está falando de dois transtornos específicos de aprendizagem, né, as questões atencionais, de memória, de foco, são pré-competências essenciais, principalmente para as questões de leitura e escrita, né? Então, também, já nos anos iniciais da aprendizagem, da vida escolar, a gente já consegue perceber os sinais e sintomas, tanto da dislexia como do TDAH. Doutor, e aquela criança hiperativa? A criança hiperativa, ela tem... quando a gente fala em hiperatividade, a gente também fala que caminha junto com o TDAH ou não? São comuns, né? A comorbidade entre esses dois quadros dos pacientes atendidos pela associação está presente em 66% dos casos, né? Então, é muito comum a comorbidade entre esses dois quadros, né? Então, a dificuldade específica de leitura e escrita em paralelo com as dificuldades específicas de atenção, de memória, de concentração. Então, é muito comum uma pessoa com o diagnóstico de dislexia ter também o diagnóstico de TDAH e vice-versa. Doutor, eu queria que o senhor falasse da sua participação nesse projeto de lei. Qual foi a sua colaboração? Esse é um projeto de lei fruto da parceria, né, entre o deputado Roberto Moraes, a Associação Brasileira de Dislexia, o Instituto ABCD e o blog Dyslexic Club, de autoria do Filipe Ponce, que é diagnosticado com dislexia. Então, esse projeto de lei é fruto da parceria entre essas associações, o deputado e o blog. A nossa participação em termos efetivos foi de base, né, de embasamento técnico e teórico, e também de participação na primeira audiência pública e na apresentação ao secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, em fevereiro do ano passado. Eu queria que o senhor falasse também, deixasse já de antemão, o que no ensino público é mais preocupante, porque no ensino privado a gente tem ali um professor que orienta. Qual é a dificuldade e se o projeto procura atender? A dificuldade, a gente costuma dizer que está na desinformação, né?
Então, sem sombra de dúvida, o que mais faz sofrer a pessoa com dislexia, seus familiares e as instituições de ensino de modo geral, seja de modo público ou particular. Né? No ensino público, a gente também percebe, né, que a desinformação é o que mais faz sofrer quem trabalha e quem vive com esses transtornos específicos de aprendizagem. Então, esse projeto de lei vem para corroborar o combate à desinformação, né, procurando disseminar boas informações teóricas e técnicas acerca desses transtornos específicos de aprendizagem, a capacitação dos profissionais da educação, né, formação desses professores. Então, o objetivo maior, de fato, é o combate à desinformação. Doutor, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria que eu falei sobre descalculia, disgrafia, dislexia, né? E aí, numa dessas matérias, a Lilian até comentou a questão da superatividade, né? Eu me lembro que eu estava numa clínica e, assim, eu vi uma criança e entrevistando a mãe, assim, ela falou, nossa, ela era demais. O dia que ela subiu no telhado e tentou se jogar, eu falei, tem que dar um jeito. Só que essa criança começou a tomar medicamento e ela estava assim muito lentinha, muito calma, porque são calmantes, né, que se dá para essas crianças muitas vezes, uma vez diagnosticada, né? Quais são os erros nessas áreas mais comuns e que a gente tem que evitar? Porque por outro lado, a gente sabe que tem grandes artistas, né? Pessoas que conseguiram carrear os seus talentos, tinham dislexia, descalculia, mas ela tem um talento específico, né? E às vezes o professor, o pai não sabe identificar, né? Nesse sentido, o que a senhora acha que são os maiores erros? Eu não consideraria erros, né? Mas faz parte da questão da desinformação, né? Infelizmente, isso está presente na nossa sociedade, né? O diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, dos transtornos específicos de aprendizagem, tais como a dislexia e o TDAH, devem ser feitos por equipes multi e interdisciplinares, né? Então, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos fazem parte dessa avaliação, né? E quando você não tem um desses profissionais, uma dessas especialidades, e você tenta, né, identificar a origem das dificuldades de aprendizagem de uma pessoa, muitas vezes faltam recursos técnicos suficientes para você ser o mais assertivo possível nessa sua resposta, né? Então, um bom diagnóstico feito por uma equipe multi-interdisciplinar é o que vai nortear o sucesso de toda a intervenção, de todo o tratamento. Se você não tem um bom diagnóstico, uma boa avaliação, muito provavelmente a intervenção não vai acontecer do modo mais adequado, né? Então, o bom diagnóstico feito por uma equipe multidisciplinar é imprescindível, é fundamental para o sucesso desse tratamento e do prognóstico de modo geral, como você bem colocou, né? O nível de inteligência para os transtornos do neurodesenvolvimento, como a dislexia e o TDAH, é um critério diagnóstico. Então, se você tem um nível de inteligência abaixo da média ou uma deficiência intelectual, por exemplo, as suas dificuldades de leitura e escrita muitas vezes podem se justificar e são justificadas por conta da deficiência intelectual, né? Quem tem dislexia ou TDAH, o nível de inteligência como um critério diagnóstico é sempre na média ou acima da média. Então, são pessoas que, do ponto de vista cognitivo, possuem recursos suficientes para se desenvolver, né? Uhum. Então, um bom diagnóstico é o que vai nortear o bom prognóstico, né? Então, isso que é o mais importante, você encontrar essa equipe multidisciplinar, né? Ter uma boa avaliação e, por consequência, boas intervenções também. Então, isso é o que vai nortear o desenvolvimento dessa pessoa que tem condições de adquirir qualquer tipo de conhecimento e se desenvolver em todas as esferas. Doutora, a gente está, né, numa fase de pandemia onde as crianças elas estão todas trancadas, né, assistindo aula em sistema virtual. O senhor acha que os professores eles conseguem ter a capacidade de observar isso nas crianças e com isso, principalmente as crianças do ensino fundamental? E essas crianças que já têm uma predisposição a desenvolver isso, o senhor acha que com esse isolamento longe de outras crianças, de uma aula presencial, esse processo pode ser muito mais rápido? Pode dificultar, né? Se para o professor já é muito difícil identificar essas crianças quando as aulas estavam presenciais, né, nas aulas remotas pode dificultar ainda mais, né? Então, a gente ainda não consegue perceber
quais serão os impactos desse momento de atividades educacionais remotas, né? A gente só vai conseguir colher esses resultados quando as atividades voltarem ao normal, e aí a gente vai ter condição suficiente de mensurar, né, qual foi o impacto desse momento imposto pela pandemia, infelizmente, né? Mas torna-se ainda mais um desafio para os professores. A gente voltando em falar em projeto, né? O projeto 949 de 2019, né? Com a participação do senhor na elaboração do projeto e de autoria do deputado Roberto Moraes. Eu queria que o senhor, que o Jeremias falou do projeto, o senhor deu uma repassada. O senhor poderia falar sobre o projeto, na extensão, que consta o projeto? É assim, se isso vai conseguir suprir a necessidade desses transtornos hoje no ensino fundamental? É o início de um trabalho, né? Então, é importante para que a gente possa, de fato, ter a primeira política pública implementada no estado de São Paulo acerca de dislexia e TDAH, né? Então, é um bom primeiro passo. Só que o trabalho ele vai ser longo, não é simples. A gente está falando, por exemplo, de dislexia, um transtorno de aprendizagem a nível mundial, de incidência de 15%, né? Então, 15% da população mundial é realmente muito significativo. Então, a gente está iniciando um trabalho de combate à desinformação, né? Então, é um momento histórico, né? A gente vai segue nossos esforços, seguiremos nos dedicando para a aprovação desse projeto, que de fato vai marcar a primeira política pública no estado de São Paulo acerca da dislexia e do TDAH. Doutor, o senhor aqui no projeto fala de aplicação de exames médico e psicológico nos educandos matriculados na rede estadual. O senhor falou da importância do diagnóstico. O senhor acha que a tecnologia vai nos ajudar? Hoje a gente tem telemedicina, enfim, porque imagina fazer exame para milhões de estudantes no estado todo não é fácil, e são uma equipe multidisciplinar, né? O senhor acha que no futuro, como é que o senhor imagina que isso poderia ser feito na prática? Ou a tecnologia não pode nos socorrer, tem que ser tete a tete, a mãe com a criança, em cada um desses profissionais? Porque a gente sabe que demanda tempo, enfim, né? O diagnóstico, a avaliação multidisciplinar, ela deve ser feita de modo presencial. Não há possibilidade, infelizmente, de ser feito de modo remoto, até porque a gente precisa ver, né, essa criança, esse adolescente ou esse adulto trabalhando, né? Então, realizando os testes que acontecem de modo presencial e tudo mais. Então, sim, é um projeto que vai demandar um trabalho inédito, né, e que vai envolver as áreas de saúde e educação, né, tudo isso em prol do sucesso da aprendizagem desses alunos que apresentam dificuldades ou transtornos específicos de aprendizagem. Bom, eu queria só retomar um pouquinho sobre a questão da medicação, né? O senhor acha que estamos medicando muito as crianças em relação a essas disfunções ou não? Sim, infelizmente houve uma banalização, né, do diagnóstico de TDAH, principalmente, né, visto que para o tratamento de dislexia não há tratamento medicamentoso, né? E para o TDAH, sim, há a opção do tratamento medicamentoso. Infelizmente, nos últimos 10 anos, houve, sim, uma banalização desse tratamento, né? A medicação mais utilizada no tratamento do TDAH e cientificamente mais eficaz, comprovada por anos de estudos nacionais e internacionais, é a metilfenidato, né? Que agora... Infelizmente, o acesso aos profissionais de saúde pública, né, é complicado, é uma demanda muito grande, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, assim como o nosso estado de São Paulo também é um estado muito grande, né, com uma população muito significativa. Então, a dificuldade de acesso aos profissionais de saúde e também, né, a desinformação que está presente, infelizmente, na nossa sociedade acerca do diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento e também dos tratamentos dessas questões impactaram, né, na banalização do diagnóstico do TDAH. Agora, é importante ressaltar e destacar, né, que para a dislexia não há tratamento medicamentoso, né? No caso do TDAH, sim, há essa possibilidade. Agora, é fundamental que essa avaliação seja feita
por meio de uma equipe multidisciplinar, né, visando o objetivo de ser o mais assertivo possível na identificação da origem, né, das dificuldades dessas dificuldades de aprendizagem e, por consequência, ter a possibilidade de nortear as melhores intervenções possíveis para cada caso. Doutor, uma criança que ela é hiperativa, como o senhor mesmo falou, que ela tem a probabilidade de mais de 60% de desenvolver um TDAH, a mãe, o senhor acha que uma substituição do remédio por esportes e uma boa terapia com um bom psicólogo ajuda a amenizar isso, a probabilidade dela desenvolver o TDAH e não precisar usar os medicamentos? Depende muito de cada caso, né? Existem casos que sim, esportes, né, e outras atividades do qual esse estudante gosta de fazer, né, e pode ter acesso, sim, pode ajudar. Agora, existem casos que não, né? Existem casos que, de fato, vai precisar da intervenção e o tratamento medicamentoso e outros de intervenções multidisciplinares, né? Também não é só a medicação que vai resolver todos os problemas, né? Então, existem casos e casos. Em alguns casos, a gente pode observar que sim, e outros não. O senhor falou da questão multidisciplinar, principalmente um trabalho que o pai deve reconhecer e ajudar no diagnóstico, e os professores também. O senhor acha que os professores hoje estão capacitados para olhar e identificar uma dislexia, um TDAH? Nós tivemos a oportunidade, principalmente ao longo do ano passado inteiro, né, lá na Associação Brasileira de Dislexia, de desenvolver um projeto em parceria com o Centro Paula Souza, que é uma autarquia aqui do estado de São Paulo, né, para a formação e capacitação dos professores em dislexia e transtornos de aprendizagem. E as respostas que nós tivemos com esse trabalho de formação e capacitação dos professores foi muito bom. Existe, sim, ainda um trabalho que deve ser feito, né, que precisa, de fato, de tempo, de dedicação e esforço de todos os profissionais envolvidos em saúde e educação, né, dentro dessa área, para que a gente chegue no nosso ideal. Agora, o trabalho e a disseminação de boas informações acerca desses transtornos específicos de aprendizagem de fato, a chave para a solução desses problemas, né? E o professor é o multiplicador dessas informações. Então, a gente tem uma realidade do qual o professor está sendo, né, cada vez mais preparado para lidar com essas questões em sala de aula. Doutor, eu queria também aproveitar, já que o senhor está sempre antenado, dizer para a gente o que tem de mais novo nestas áreas aí no campo científico de descoberta, um alento aí para os pais, para os professores, para que trabalhemos todos juntos para que possamos educar cada vez melhor as nossas crianças e adolescentes. Bom, então, cientificamente, hoje a gente tem a possibilidade, né, de em pesquisas de ressonância magnética funcional, por exemplo, né, de vermos, né, de enxergarmos um cérebro com dislexia lendo e escrevendo, por exemplo, em comparação com o cérebro neurotípico normal também lendo e escrevendo, né, e o TDAH idem, né, e aí a gente consegue ver, de fato, que são cérebros que funcionam de uma maneira diferente, né? Existe um funcionamento diferente nesse cérebro. Então, no que se refere à dislexia, tudo que é aprendizagem é o lobo temporal, essa região aqui do nosso cérebro, né? Hoje, a gente já consegue literalmente ver que nos cérebros de quem tem dislexia, as habilidades de leitura e escrita não são processadas nessa região do nosso cérebro. Entretanto, são todas as outras regiões do cérebro que desempenham essas tarefas, né? Então, isso faz com que na prática ocorram as trocas, as omissões e as inversões das letras similares, que são os principais sintomas da dislexia, né? Então, a gente já pode dizer para esses pais, né, que com as intervenções específicas, no caso da dislexia, muitas vezes fonoaudiológica ou psicopedagógica, né, e esses cérebros em pleno desenvolvimento, como são crianças, né, de idade escolar ou até mesmo adultos, né, que existe a possibilidade do nosso cérebro criar novas conexões
para que passe a utilizar cada vez mais o lobo temporal e aí, na prática, fazer com que se minimizem os erros, tanto na leitura como na escrita. E para o TDAH, a mesma coisa, né? Então, essa alteração de funcionamento, hoje a gente já consegue literalmente ver a atuação nos cérebros, e a gente tem a ciência de que, com o tempo e com as intervenções adequadas, o nosso cérebro consegue criar novas conexões para fazer trabalhar de um modo que, de fato, as regiões responsáveis por desempenhar essas tarefas assumam esse papel. Então, o prognóstico em casos de dislexia ou os transtornos específicos de aprendizagem, como o TDAH, por exemplo, é favorável, né? E o tratamento efetivo traz resultado, né? E a gente já consegue literalmente ver isso hoje com essas pesquisas. E o Jornal da Rede Alesp conversou agora com Luiz Gustavo Simi, que é coordenador da Associação Brasileira de Dislexia. Muito obrigado pela entrevista e tenha um bom dia, doutor. Igualmente, eu agradeço também a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e nós permaneceremos sempre à disposição. Pois é, Lilian, tá aí o projeto de lei 949/2019, né, de autoria do deputado Roberto Moraes do Cidadania. Entrevistamos o Luiz Gustavo Simi, ele ajudou nesse projeto. Muito legal, muito interessante. São muitas famílias que sofrem com dislexia, TDAH. Eu já fiz reportagem sobre isso. Olha, eu conversei com a mãe, nunca mais me saiu da memória. Eu falei, olha, mas dá remédio? Ela falou... Eu falei, dá esporte, como você falou, né? Aí ela falou, esse menino já faz inglês, já faz natação, faz judô. E a gente tava conversando e ele subindo na árvore, né? Então, assim, é uma coisa assim... Eu não sei se essa geração nova aqui quer falar. Sim, eu sei o que você está falando. Eu tenho um em casa que é parecido disso aí, bem parecido. Mas eu acho que o remédio é o último caso. A gente tem que tentar uma vida saudável, esportes. Como ele mesmo falou, né? No último caso, usar o medicamento. Você mesmo falou durante a entrevista que você fez algumas entrevistas que falou que a criança fica mais parado, né? Por isso que precisa de um profissional competente para poder diagnosticar da maneira correta, né, Jeremias? Exatamente. E o que mais importante que ficou da entrevista, a informação, que é isso que o projeto também busca levar.